Graça e paz, irmãos. Jesus é o Senhor. Eu queria gastar um tempinho mais de oração. Eu queria chamar minha esposa aqui, se ela puder. Eu quero fazer uma oração, quero que ela esteja do lado. Se você puder ficar de pé, se tiver liberdade de pegar a mão da sua esposa assim, ó. Pode fechar seus olhos. Querido Pai Celeste, estamos aqui, Senhor, diante da Tua glória, diante da Tua majestade, Senhor, com humildade e simplicidade, Senhor. Tu és tudo para nós. Estamos aqui, Senhor, porque temos uma necessidade. O Senhor possa cuidar do nosso casamento. Cuida, Senhor, do nosso relacionamento. Trabalhe, Senhor, o seu amor em nós. Nos preencha, Senhor, contigo mesmo. Ó, querido Senhor, precisamos tanto de Ti, Senhor. Faça parte, Senhor, do nosso casamento. Senhor, inunda-nos com o Teu amor, Senhor. É o que nós te pedimos hoje, Senhor. Conduza, Senhor, a nossa comunhão, Senhor. Que possamos ser apenas um canal, Senhor, para fluir aquilo que está no Teu coração, Senhor. Amém, Jesus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. O resultado de nós estarmos aqui hoje, como sempre, né, foi as irmãs. As irmãs me deram uma listinha de perguntas e eu fui diante do Senhor, né? E eu vi aquelas perguntas como pequenos acúmulos ou perigos emocionais que podem abalar a estrutura do nosso casamento e atrapalha. E eu fui diante do Senhor, o Senhor colocou no meu coração acúmulos no casamento. Então hoje nós vamos tratar um pouco de coisas práticas. E eu preparei algumas reflexões para a gente ler junto. Eu gostaria muito de não ficar aqui falando sozinho. Eu gostaria muito da participação dos irmãos. Então eu coloquei os versículos, está tudo aí para a gente ler, algumas reflexões para a gente estar lendo junto. Que na verdade a nossa comunhão hoje é uma grande reflexão. Reflexão sobre o nosso relacionamento, sobre o nosso casamento. Vamos ler juntos essa reflexão? Aqueles que puderem ficar de pé, aqueles que quiserem ficar sentados, nós vamos ler todos juntos. O casamento é um presente dado por Deus. Porém, sabemos que o relacionamento não é presente de desafios. Muitas vezes os problemas não vêm das grandes crises, mas dos pequenos acúmulos. Uma palavra mal colocada, uma mágoa não resolvida, um silêncio prolongado, uma resposta agressiva. Esses acúmulos se tornam como pedras que vamos guardando dentro do coração. Chega uma hora em que é tão grande que o relacionamento fica sufocado. Olha só que interessante, irmãos, essa reflexão. O relacionamento não é isento de desafios. Os problemas não vêm de grandes crises, mas de pequenos acúmulos no nosso casamento. E nós vamos tomar esses acúmulos como perigos no nosso relacionamento. E a coisa vai se amontoando, chega um momento em que isso tem que ser colocado para fora. E essa reflexão, na verdade, irmão, é um resumo básico de tudo que nós vamos compartilhar hoje com os irmãos. E tem um versículo, na verdade, alguns versículos de Efésios, que eu gostaria de ler com os irmãos também. Vou explicar para vocês daqui a pouco esse desenho. Os irmãos, leiam para mim, por favor, esse versículo. Não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deixe lugar ao diabo. Longe de vós toda a amargura, ira, e gritaria, blasfêmios,
Dele assim toda a malícia. Antes Sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. como também Deus em Cristo Jesus. Os irmãos percebem que você tem uma pessoa em uma corda bamba, né? E essas pedras nas costas, também pode ser no coração, são os pequenos acúmulos, que vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, chega um momento onde você cai por causa dos acúmulos. Então, o que nós vamos ver dois assuntos hoje que praticamente vai nortear todos os nossos passos até o final. Leia para mim o primeiro. O segundo. As chaves para vencer os acúmulos emocionais. Eu separei, existe muitos, mas eu separei apenas 4 perigos dos acúmulos emocionais no nosso casamento. Então, hoje nós vamos até o final falando desses 2 assuntos principais, os perigos dos acúmulos emocionais do casamento, e depois no final nós vamos ver as chaves para a gente vencer os acúmulos. Ou seja, nós temos um conflito, uma dificuldade, mas nós temos uma esperança. Amém? Nós temos problemas no nosso casamento, nós temos conflitos, mas nós também temos esperança. Nós podemos vencer os conflitos, sim ou não? Então, o primeiro conflito que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, eu gostaria que vocês tomassem isso como perigo. É a questão da comunicação. Ausência de comunicação. Hoje o casamento, ele precisa ter diálogo. Diga assim, o casamento precisa ter diálogo. Diga assim, o casamento precisa ter comunicação. Então nós vamos ver que quando não tem a comunicação, vem a ausência da comunicação, e aí está o perigo. A segunda é as mágoas não resolvidas. Tem mágoa no casamento? Os irmãos vão ver que nas Escrituras, nós vamos ver essa palavra mágoa, você vai ver muito ela em alguns versículos como amargura. Ao mesmo significado. A terceiro assunto, pequeno assunto que nós vamos abordar dentro do assunto grande, que são os perigos dos acúmulos emocionais, é agressão verbal. Existe agressão verbal no casamento, e as agressões verbais, ela pode nos machucar, pode trazer feridas, e essas feridas podem gerar acúmulos emocionais no casamento. Os irmãos concordam comigo? Sim. A quarta e última, lê para mim. Hoje há uma grande necessidade de nós nos perdoarmos. Então os irmãos vão perceber que todos esses assuntos, esses subassuntos, eles são perigos dos acúmulos emocionais no nosso casamento. Imagine aquele desenho ali e você, falta de perdão, mágoas no casamento, certo? Você vai se afundando, se afundando, se afundando. Nós vamos ver mais para frente que vai chegar uma hora que, BUM! E o resultado é catastrófico. E quando a gente fala de ausência de comunicação como um perigo, eu queria ler uma outra reflexão. Por favor, agora só as irmãs. Quando um casal não se comunica, o silêncio pode criar uma distância emocional, fazendo com que os casais se sintam cada vez mais afastados um do outro. Irmãos, olha só o que apareceu aqui agora. É claro que quando não há comunicação, o que aparece? Silêncio. Certo? Quando não há comunicação no silêncio, quando há ausência de comunicação, há o silêncio. E o que acontece? O silêncio pode criar um distanciamento emocional.
uma barreira, fazendo com que os casais se sintam, olha lá, cada vez mais longe um do outro. Então, no casamento, precisa ter comunicação. Quando não há comunicação, o que prevalece? Eu quero que vocês gravem isso no seu coração. Silêncio. Silêncio. Fala silêncio. Talvez muitos, pode ser que não conheçam essa frase, mas existe hoje no campo da emoção e da alma, que muitos estudiosos, eu li bastante. Alguém já ouviu falar no silêncio punitivo? Levanta a mão. Quem nunca ouviu falar do silêncio punitivo? Levanta a mão. Quando a gente fala do silêncio, lembra que quando não há comunicação, há silêncio. A ausência de comunicação no casamento é um perigo. Diga, a ausência de comunicação no casamento é um perigo. Então, quando há ausência de comunicação, há silêncio. E quando a gente fala de silêncio, irmãos, eu não estou falando daquele silêncio que leva você a fazer uma reflexão. Quando você não está legal aquele dia, quando alguma coisa aconteceu no seu casamento e você precisa daquele silêncio. Hoje eu não estou legal, então não vou conversar agora. Não é esse silêncio que eu estou falando aqui. Esse silêncio é muito bom, é para você fazer uma reflexão. Mas o que é esse silêncio, irmão? Esse silêncio, ele é algo terrível. É quando o cônjuge faz silêncio para punir o outro. E isso funciona como uma arma, Marcelo. Ou seja, eu ignoro o diálogo, Fabiano. Algo aconteceu no casamento, algum conflito. Então eu faço silêncio. Isso se chama silêncio punitivo para punir o outro. É o famoso matar na unha. Eu vou matar a Raquel na unha. Vou fazer silêncio. E o que significa isso? Eu coloquei aqui para os irmãos ler. Embora, irmãos, eu tenha total constituição do que está aqui, porque eu estudei muito esse assunto para compartilhar com os irmãos. Mas é muito importante que os irmãos participem. Porque, irmãos, quando a gente fala uma coisa, a gente lê uma coisa, isso sedimenta. Você não esquece. É diferente de nós estarmos aqui falando, e vocês não lê algo. Não é importante quando você lê alguma coisa, isso fica no seu coração? Você guarda. Alguma frase aqui você vai guardar. E talvez isso pode ser a salvação do seu relacionamento. Então, o que eu queria perguntar para os irmãos? Como esse silêncio punitivo, ele se manifesta? Olha lá, como ele se manifesta? Como esse camarada se manifesta? Prático. Lê para mim a primeira frase. Ignora o cônjuge fingindo que não está ouvindo. O que acontece aqui? Aconteceu um conflito no casamento, gente. E aí o cara ignora o diálogo, ignora o outro. Finge que não está vendo, finge que não escuta, passa pela esposa, não fala nada. Eu estou usando esposa porque a esposa é mais frágil, tá, irmão? Não estou aqui condenando os irmãos, tá? É que a esposa é a parte mais frágil do relacionamento. Então talvez ela sofra mais. Não estou dizendo que os maridos também não sofram, mas talvez ela seja a pessoa que mais sofre dentro do relacionamento, né? É a parte mais fraca. Então o camarada faz silêncio, não quer diálogo. Lê a segunda frase para mim. Evita elas propositalmente, usar visual, toque ou palavras de carinho. Irmãos, olha só, evita afetos propositalmente. O cara não, vou falar o marido, né? Ou o cônjuge, é melhor o cônjuge, vou falar o cônjuge. O cônjuge não olha para você, não toca em você, não faz carinho em você. O que ele está? Ele está passando por essa fase, silêncio punitivo. Eu vou fazer silêncio para matar ela na unha, Natanael. Algumas coisas aqui não são úteis para vocês, viu, Natan? Vocês estão no caminho, né? Mas é muito bom vocês estarem aqui. Então, olha só a terceira frase, leia para mim, só as irmãs. Recusa qualquer tentativa de diálogo até que o outro desista. Evita qualquer tentativa de diálogo até que o outro desista. Agora, o pior disso aí, irmãos, é o resultado.
Qual que é o resultado disso? A mágoa da esposa aumenta e a reconciliação demora. A mágoa da esposa aumenta e a reconciliação demora, Juliana. Porque o cônjuge está te matando na unha, até que você desista. Você acha que isso é bom no casamento? Lembra, não é aquele silêncio que você quer se distanciar um pouco, que não está no momento de você conversar. Mas esse silêncio é o silêncio punitivo. Você faz silêncio para punir o outro. Agora, é interessante que há alguns exemplos práticos. A gente falou de praticidade. Exemplos práticos no casamento. Então vamos pensar assim. Irmãos, algo bem simples, tá? Bem simples. Finanças. Todo mundo tem um planejamento financeiro, não tem? Ó, Raquel, seguinte. Eu posso gastar X no cartão. Ok? Se passar disso, problema. A gente não pode passar disso. Aí o que acontece? A esposa, sai, pega o cartão, gasta o cartão além do que foi planejado, e o que acontece? O marido, ao invés de ter um diálogo aberto, um diálogo respeitoso, uma comunicação saudável, esse cara se prende. Não fala com a esposa por horas, dias até. Qual o resultado disso? Lê para mim. A mulher se sente rejeitada, entra em crise de ansiedade e o problema financeiro não é resolvido. O que falta para esse casal? Tão simples, Sérgio. O que falta para esse casal? Sentar e conversar. Se eu fizer isso, irmãos, esse silêncio punitivo, eu estou acabando com o meu casamento. Porque a mulher vai se afastar. O conflito vai entrar. Então, por que não se comunicar? E Andréia? Você concorda comigo, Andréia? Nós temos uma psicóloga aqui, agora eu fiquei com medo, hein? Que eu estou falando, Jesus. Me ajuda agora. Eu tinha até esquecido, quando eu olhei para a Andréia, eu falei, Jesus. Eu estou no campo das emoções, hein? A irmã é expert nisso. Me ajuda aí, André. Então, irmãos, isso é muito sério, Alfredo. Agora, o mesmo exemplo, mas em outro campo. Por exemplo, crítica, você recebe uma crítica. Olha só que interessante isso, ó. A esposa expressa que se sentiu magoada com a palavra que o marido disse. O marido fica ofendido e, em vez de pedir perdão, o diálogo faz silêncio por horas. Mas, os irmãos, deu para entender isso aqui? O Gene ofende a Fabiana, é um exemplo, tá? Ofendeu a Fabiana. A Fabiana não gostou das palavras do Gene, ela chega para ele com uma atitude de conversar, fala, filho, o que você falou para mim, eu não achei legal. E aí, o marido, ao invés de comunicar e dialogar e pedir perdão, o cara faz silêncio punitivo, para punir a esposa. Que coisa complexa. E qual o resultado disso? Lê para mim lá, o resultado. Qual o resultado? A reconciliação demora. Irmãos, o silêncio punitivo, ele pode parecer inofensivo, Camilinha, mas não é. Diga assim, o silêncio punitivo pode parecer inofensivo, mas não é. Leiam para mim, por favor, essa reflexão. Só os maridos. Silêncio punitivo parece inofensivo, mas é uma forma de controle emocional. Casais que reconhecem isso e escolhem a comunicação aberta, sincera, com palavras de graça, trazem vida e não morte ao casamento. Irmãos, preste atenção. O silêncio punitivo parece ofensivo, mas é uma forma de controle emocional. Casais que reconhecem isso e escolhem a comunicação aberta, sincera, com palavras de graça, trazem vida para o seu casamento.
Olha só o versículo de Provérbios. A morte e a vida estão no poder da língua. O que a bem utiliza, come do seu fruto. Irmãos, o silêncio é um perigo. E quando eu vou falar, eu tenho que usar palavras de graça. Porque, irmãos, o poder da língua, ele pode tanto matar ou dar vida. Ou eu posso matar a pessoa, eu posso suavizar a situação com minhas palavras. Então o que o autor de Provérbios está falando aqui? A sua língua tem o poder de matar. Ou a sua língua tem o poder de dar vida. Nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras. Amém? Porque eu tenho o poder de matar ou dar vida. Você concorda comigo? Ou seja, a língua tem o poder de gerar vida ou morte. Se for morte, a consequência qual que é? Acúmulos no casamento. E a questão aqui do finalzinho do versículo que fala: o que a bem utiliza, come do seu fruto. Colhe o fruto da morte ou colhe o fruto da vida. A escolha é sua. E aí a gente vai para o segundo perigo. Eu acho que as irmãs me deram 1h30, né? 1h40? Acho que 1h não vai dar não, hein, Raquel? Mas os irmãos tá tudo bem, né? Sexta-feira tá tranquilo, né? Dá para a gente estender um pouquinho mais, né? Então vamos lá. O segundo perigo lê lá para mim. Aproveitem e já leem só as irmãs essa reflexão, por favor. Irmãos, uma coisa é ter mágoas no casamento e você resolver com perdão e comunicação. Uma outra coisa é a mágoa oculta, a mágoa não resolvida. Por isso que o título da mensagem é Acúmulos. Porque a mágoa não resolvida, ela vai se acumulando. E o que acontece? Uma muralha é construída no meio do relacionamento, Fabiana. É como se fosse esse muro aqui, A Raquel está do outro lado, eu estou desse. E a gente não tem como se conectar. Porque a mágoa se tornou uma muralha. O negócio cresceu a tal ponto, irmãos, que não consigo mais subir para o outro lado. Esses são os acúmulos no casamento. Agora, eu encontrei um versículo extraordinário. A palavra de Deus é extraordinária, não é, Mateus? A palavra de Deus é maravilhosa. E esse versículo que nós vamos ler dentro desse assunto de mágoas resolvidas é Hebreus capítulo 12, versículo 15. Os irmãos leiam para mim esse versículo e lembrem dos detalhes. Por favor, leiam para mim esse versículo. Eu queria que os irmãos lessem. Ao invés de ler vigiai, você vai ler tende cuidado, porque é a mesma coisa, mas está dentro do que eu vou compartilhar. Por favor, leia, tende cuidado. Tende cuidado para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e nos cause confusão, contaminando muito. Este versículo é tão profundo e sério. Então nós vamos fazer que nem os irmãos estão fazendo no sábado. Os irmãos estão falando uma palavra expositiva. Tem ajudado muito a gente, não tem palavra expositiva, Abner? Então eu quero nesse versículo nós expormos ele palavra por palavra. O versículo começa dizendo o seguinte lá, tende cuidado. Diga assim, tende cuidado. Vigiai. Então tem um versículo lá em Pedro, capítulo 5, versículo 8. Esse versículo ele vai nos ajudar a entender Hebreus 12, 15. Então, só os irmãos agora. Hebreus, Pedro 8, 5, 8. Sede sóbrios e vigilantes.
O diabo, nosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Irmãos, um relacionamento saudável não acontece automaticamente. Existe uma necessidade, Beth, de vigilância diária, de cuidado diário. Eu preciso cuidar não só de mim, mas eu também preciso cuidar do outro. Eu cuido do meu interior e também cuido do interior da minha esposa. Então, irmãos, preste bem atenção nesse versículo. O diabo, primeira coisa, sempre quando eu leio esse versículo, eu costumo fazer 4 perguntas para os irmãos. 4. Quem é o diabo? O vosso adversário. Onde ele está? O versículo está dizendo onde ele está. O que ele está fazendo? Procurando alguém como um leão que ruge. Irmãos, agora presta atenção em mim aqui. Olhem para mim. Você já viu, Sérgio, um leão na espreita? Atrás de uma presa? Geralmente é a leoa que caça, né? Mas o leão, quando ele sai, ele fica escondidinho atrás da mata ali, ó. Desse jeito aqui, a caça já foi embora. Já foi embora. Mas, irmãos, pensa bem, o diabo é como o leão que ruge. Só que esse leão está ali, Magda, ó, na espreita, esperando a caça. E quando ele vem, ele vai com tudo e dá o bote. Então, irmãos, o nosso casamento, nós precisamos ter cuidado. Tende cuidado. Vigiai, é uma vigilância, Luiz, constante, diária. Porque o dia que nós não cuidarmos, o leão vem e leva a caça. Os irmãos conseguem compreender a seriedade disso, irmãos? É preciso atenção e vigilância. Mas o versículo continua. Lembra que nós estamos expondo Hebreus 12:15. Como é que começa o versículo? Tende cuidado para que ninguém se exclua da graça de Deus. Aqui há algo tremendo, Juliana. Está por trás, Sérgio. Os detalhes estão aqui. Tende cuidado para que ninguém se exclua da graça de Deus. Veja o que ele está dizendo aqui, ó, o autor de Hebreus. Tende cuidado, Emerson, para que você não exclua o seu cônjuge da graça. Dá para entender o versículo? Tende cuidado você, para que você não exclua ninguém da graça. Você e eu, maridos, podemos ser o culpado da sua esposa perder a graça. Ou, esposa, de repente você pode estar sendo usada no seu relacionamento para fazer com que o seu marido perca a graça. E a graça é Cristo sendo dado a nós gratuitamente. Eu não mereço a graça, mas ela foi dada a mim, irmãos, é algo imerecido. E o Senhor resolveu nos dar a graça. E o autor de Hebreus está falando assim, ó, tende cuidado, para que você não exclua ninguém da graça. E esse é um perigo. E aí você segue a sequência do versículo, o que o versículo continua dizendo? Ó, vamos do começo, tende cuidado, para que ninguém se exclua da graça, que nenhuma raiz de mágoa brote. Esse versículo é extremamente profundo, Gêner, e ele é extremamente, irmãos, útil para esse assunto. Agora, eu queria ler para vocês o significado grego dessas palavras. Vai abrir a sua mente para entender. Olha o que significa raiz. Lê para minhas irmãs. Significa algo que está escondido, subterrâneo, mas alimenta o que está visível. Os irmãos leem o significado da palavra mágoa. Significa dor, ressentimento, rancor, deriva da palavra
Picros. O que diz? Longe de vós toda amargura ou toda mágoa. Agora, todos juntos. Brotar significa brotar para cima, crescer, germinar, se tornar visível. Tende cuidado para que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura ou mágoa brote. Irmãos, o que ele está falando aqui? Essa palavra raiz, Natanael, ela está escondida. Você consegue ver a raiz? Mas ela alimenta algo que é visível. Alimenta a mágoa, alimenta a dor, tristeza, e isso surge da raiz e depois aparece. Você consegue perceber isso, Vini? Que coisa extraordinária isso. E quando isso brota, irmão, isso sai de baixo para cima. Os acúmulos estão lá dentro. Amém? Os acúmulos interiores estão lá dentro do cônjuge, Ingrid. Está lá dentro. Você fala uma coisa, aquilo vai entrando. A esposa, se for uma esposa fleumática, nós vamos ver isso daqui a pouco. Ela vai deixando, o negócio não se manifesta. E aquilo vai entrando, chega a hora que BUM! Explode. E a consequência é divórcio. E a consequência é separação. E a consequência é traição. Então nós precisamos ter cuidado com esses perigos dos acúmulos emocionais no casamento. Cada coisa que eu falo, cada coisa que sai da minha boca, Mateus, pode ferir, pode matar, pode acabar com o emocional do cônjuge. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Leia essa reflexão para mim, por favor, as irmãs. Pequenas mágoas não tratadas se tornem raízes profundas que produzem frutos venenosos, trazendo assim acúmulos ao casamento. Os irmãos? No sentido completo, aquilo que é invisível, mas se torna visível, ou seja, a mágoa, a amargura, atitudes de reação. Todos juntos. Mesmo que o casal tente esconder, o que está no coração tornará ser notado. Isso significa manifestar o amor. Mesmo que o cônjuge esconda, vai chegar um momento que não tem mais como esconder. Vai chegar um momento que os acúmulos vão sair para fora. A raiz de mágoa, de amargura, vai explodir para fora. E aí eu e você sabemos a consequência. Que tal, irmãos, nós temos cuidado com as mágoas? Que tal a gente tomar cuidado com as nossas palavras? Meu casamento no começo era terrível. Eu não sabia de nada disso, André. Eu não conhecia essas coisas. Meu casamento era terrível. E hoje, que o Senhor abriu o coração para nos revelar a sua palavra, há um crescimento espiritual em nós. Precisa ter uma mudança. Precisa ter uma mudança. Isso, os irmãos falaram aqui em Atos, quando há uma conversão, irmãos, há uma mudança na nossa vida. Aquilo que eu fazia eu não faço mais. Se eu magoava a minha esposa, vamos ter comunicação, uma comunicação saudável, um diálogo aberto, respeitoso, tratando as coisas que para trás ficaram e vamos avançar para frente. Porque você está com a pessoa que você ama do seu lado, irmãos. Para que maltratá-la? Para que tratar com palavras duras?
Quando eu olho para o meu passado, às vezes, eu falo, puxa vida, Senhor, como eu fui? Não é possível, Senhor, que não há mudança na minha vida, Sérgio. Eu já me converti, tenho o Senhor. Ele da nossa boca, nós temos que ter cuidado, irmão, que sai da nossa boca, principalmente com aquela pessoa que está do nosso lado. É sua esposa, é seu marido. Além de mais, é seu irmão, é sua irmã em Cristo. Então hoje, Reinaldo, nós temos que tomar muito cuidado com o que sai da nossa boca, e principalmente com essa questão de mágoa. Mas voltando para Hebreus, tenha cuidado para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa, de amargura, brotando, vos perturbe ou traga confusão, como está nessa versão. O que faz a mágoa, irmãos, a amargura? Ela vai perturbar você. Nós vamos ver mais para frente. Essa palavra perturbe, olha só que interessante isso, irmão. No original, a palavra perturbe vem da raiz perturbar, incomodar profundamente, causar irritação, algo que traz destruição contínua, algo que tira a nossa paz. Irmão, quando você está perturbado, não há paz. Não há paz no casamento quando você está perturbado. E eu quero perguntar para os irmãos, o que é que tira, que traz a paz no nosso casamento? O que é que traz a paz no nosso casamento? Não é Cristo. Diga, o que traz paz no meu casamento é Cristo. O Senhor Jesus falou, olha, esse versículo é tremendo. Vamos ficar de pé, por favor. Queria convidar vocês para despertar o sono. Leiam junto esse versículo, por favor. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Diga a esposa, diga para o seu marido assim, ó. Cristo é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. Marido, agora diz para a esposa, Cristo é a nossa paz. Ingrid, em pensamento, diz para o Gustavinho, Cristo é a nossa paz. Quando a mágoa, a amargura, ela entra no nosso relacionamento, ela traz conflito, ela traz confusão, ela traz briga, atrito no seu relacionamento. Você fica perturbado. Sim ou não? Sim. E isso causa no nosso relacionamento acúmulos. Nós já falamos de 2 acúmulos. O primeiro é a ausência de comunicação. O segundo é mágoas não resolvidas. E agora nós vamos chegar no terceiro perigo. Eu acho esse terceiro perigo tão grave. Mas a agressão verbal, ela é tanto quanto grave quanto a agressão física. Irmãos, a agressão física machuca a pessoa. A agressão verbal, ela machuca por dentro. Ela entra no âmbito emocional. Quando você agride com palavras. Leiam para mim essa reflexão, por favor. Agressões verbais podem ferir mais profundamente do que se imagina, causando danos duradouros no relacionamento. Causando danos duradouros no nosso casamento. Irmão, você já pegou uma madeira, Fabiana, e já bateu um prego na madeira? Você tira o prego, mas o buraquinho ficou lá. Reinaldo, o buraquinho está lá. Não sai. Isso, irmãos, são acúmulos emocionais.
E eu quero aqui orientar os irmãos e irmãs. No meu passado, Vini, eu era tão espiritual que eu achava que não há necessidade de procurar um psicólogo, uma pessoa que trabalha na área que pode te ajudar. Hoje eu penso totalmente diferente, irmãos. Se você está passando por crises emocionais, problemas emocionais, procure alguém para te ajudar. Principalmente um psicólogo que tenha a mesma vida que você. Posso estar errado, tá? Mas é bem diferente. Eu sei que quem estuda psicologia, André pode me ajudar aqui. A psicologia é extremamente voltada à filosofia. E quem se mantém como cristão, poxa, você é uma vencedora, irmã. Porque quem entra nesse campo da psicologia, estudando psicologia e permanece cristão, você é um vencedor. Porque a tendência é conflito com as coisas espirituais. Sim ou não, André? Então, quando você procura um psicólogo que tem a vida de Deus, eu sei que no campo da psicologia talvez não pode misturar muitas coisas, mas é diferente, tá? Quem já passou por isso sabe que é diferente. O conselho é diferente, né? Os princípios podem ser o mesmo, mas é diferente. Então nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, porque as agressões verbais, elas podem durar muito tempo, Fabiana. E o que vai se tornando? Acúmulos. Não tem comunicação no casamento. Mágoas não resolvidas no casamento. Agressão verbal. Quem aguenta um casamento desse? Fala para mim, irmão, só se a gente for o super-homem. Para aguentar, disse. Mágoas, desafronto, desrespeito, agressão verbal, Mateus. Só se a sua esposa for a mulher maravilha. Mulher aranha, onde eu tirei a mulher aranha? Mulher maravilha, porque, gente, tem que ser forte. É por isso que hoje, irmãos, no mundo existe tanto divórcio. Rose, vamos cuidar do nosso casamento? Amém. Vamos cuidar do nosso relacionamento? Sim. Vamos medir nossas palavras? Amém. Sim ou não? Sim. Eu quero ler com vocês agora, irmãos, quando nós ofendemos, olha só, eu vou passar aqui porque eu esqueço. Vamos lá, palavras ofensivas suscita? Palavras ofensivas suscita? Diga para o teu esposo assim, palavras ofensivas suscita ira. Palavras ofensivas suscita ira. Leia para mim Salmo 37:6, por favor. Deixa a ira, que abandona o furor. Não te enfades, pois isso só leva ao mal. Agora Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Irmãos, olha só isso aqui. 2 versículos que têm total ligação. Os 2 versículos falam de ira, de furor, de palavras brandas. Agora, olha o significado dessas palavras que é importante para a gente entender. Vamos ver, irmãos, a palavra branda. Palavra branda, o que significa? Suave, palavra gentil, delicada. Pode se referir ao tom de voz ou à sua atitude. Palavra furor, fúria, significa fúria, ardente, raiva intensa. Palavra dura, que causa sofrimento. A palavra dura causa sofrimento, Fabi. Causa amargor de alma, irmão, causa perturbação. A outra palavra, ira, também está associado com raiva. A resposta branda ao versículo, irmãos, ela vem da gentileza, ou seja, tem o poder de acabar com o conflito ou acalmar uma pessoa furiosa. Irmãos, quando eu quero dar um exemplo prático aqui, exemplo prático. A gente falou em praticidade. Quando você
fala uma palavra dura e o outro te responde com a palavra branda, a coisa muda. Muda tudo. Agora, quando você fala uma palavra dura e o outro te responde com a palavra dura, aí a coisa fica feia. Vocês concordam comigo? Nós vamos falar daqui a pouco dos temperamentos. Se for um colérico com um colérico, só o jejum e oração. Nós vamos ver daqui a pouco. Vamos pensar assim, ó. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Eu não havia pensado nisso, mas vamos dar um exemplo aqui. João e Maria, certo? Preste atenção em mim aqui, ó. João e Maria. Vamos imaginar que a Maria e o João, eles marcaram um encontro no restaurante, ok? Vamos comer um lanche junto, vamos jantar, vamos almoçar junto. A Maria pegou o carro, foi passar na casa de uma amiga, mas ela chegou primeiro no restaurante. E aí, o João, ela olha para o relógio, marcaram 8 horas, 8h05, 8h10, 8h15. Cadê o João, Reinaldo? 8h20, 8h25, Fabiana, 8h30. Cadê o João? E aí, quando o João chega, presta atenção aqui. Se você já passou por isso, não precisa dizer amém. Mas imagine que o João chegou, Camilinha. Você pode pensar no Felipe, tá? Vocês pensam aí no casal. O João chegou, Magda. E de repente, a Maria vai dar uma resposta dura, certo? Aí ela olha para o João e fala: poxa vida, eu já estou esperando você há 30 minutos, poxa. Isso é falta de respeito. O Sérgio está rindo ali. O Sérgio gosta de piada. E aí, Sérgio, o João é um cara tranquilo, nós vamos ver isso mais para frente. E aí ele fala assim: puxa, esposa, me perdoe. Não foi minha intenção chegar atrasado, teve trânsito, teve algumas coisas, e eu não consegui chegar. Sabe o que acontece? Desarmou a Maria, quebrou as pernas da Maria. Agora, vamos pensar o seguinte, olhando para isso, que resultado você vê? Ó? A raiva da Maria dissipou. Por quê? Porque o João não entrou no mesmo nível que ela, Alfredo. Agora pensa diferente, Amaury. Vamos pensar na mesma Maria, ok? Fabiana e Gênia, vou usar para a gente distrair um pouco o negócio, a gente tirar um pouco o sono. Fabiana e Gênia. A Fabiana entrou no lugar da Maria e o João entrou no lugar do Gênia. Isso aqui é só um exemplo, tá? Não é vocês não, pelo amor de Deus. Pode ser o Sérgio e a Rose, pode ser eu e a Raquel, é só um exemplo para brincar um pouco aqui com os irmãos. Vamos supor que a mesma Maria, que agora virou Fabiana, está lá no restaurante. Que deu, gordinho? Que deu, Gênio? Sérgio. 8h05, 8h15, 8h20, 8h30, o Gênio chega. Todo sorridente, alegre, né? Fleumaticão, tranquilão, calmo. Só que nessa hora, o Gênio não é mais aquele João do outro exemplo. Então a Fabiana trouxe uma resposta dura e o Gênero agora vai responder à altura. Ele fala assim: agora deixa de manha, você entendeu? Você faz isso o tempo inteiro, agora você vem falar comigo que eu cheguei atrasado, vamos embora, para mim tanto faz, vamos para casa. O que acontece aqui? Irmãos, o que o versículo fala? A palavra branda desvia o furor. E a palavra dura? O que aconteceu aqui? Conflito na certa, irmãos. Você está entendendo? Então, irmãos, muitas vezes, palavras ditas em momento de raiva
marcam mais do que uma agressão física, e isso gera no casamento acúmulos emocionais. Nós vamos falar agora do quarto perigo. O quarto perigo, ações práticas, aqui já foi. Olha como é que eu sou lento. Dizem que eu sou colérico. Olha lá, falta de perdão. Diga para mim assim, ó, falta de perdão. Falta de perdão. É um acúmulo emocional no casamento. Leia para mim, por favor, essa reflexão. Irmãos, isso aqui é tão sério quanto os outros 3 assuntos que nós falamos. Porque o perdão é a única alternativa, Vini, para deter o ciclo do ódio, da dor e da culpa. Diga, o perdão é a única alternativa. Irmãos, não tem outra alternativa. Quando você amagoa alguém, quando você fere alguém com palavras, precisa ter o perdão como cura no seu casamento. Para que as coisas não se acumulem, e olha que vai se acumular. Se com perdão já se acumula, imagine 100. Pensa nisso, irmãos. Uma agressão verbal, uma mágoa não resolvida. E aí não há perdão no casamento, Vini. Já é difícil porque tem cônjuge que não esquece. Porque foi tão sério, a ferida foi tão grande no coração, na alma, que a pessoa não consegue mais esquecer. A pessoa precisa procurar um especialista para fazer tratamento. Porque não consegue tirar as mágoas que estão dentro do interior. Irmãos, isso é tão sério. O que acontece quando eu não perdoo? Isso aqui, irmãos, é muito sério. É muito sério. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nisso. Muita atenção. Porque isso aqui, irmãos, com certeza vai ajudar o seu casamento. Irmãos, porque qual o motivo de nós estarmos aqui? É que a palavra de Deus nos cure. Pode ser que nada disso esteja acontecendo no seu casamento, mas é um alerta para você para que não aconteça. E pode ser que você esteja passando por algumas coisas dessas. Não significa que nós estamos aqui, que nós estamos vivendo tudo isso. Mas a palavra de Deus, ela serve para nós como ajuda, irmãos. Despertamento, perigo. Olha, Deus está falando. Irmão, Deus está falando. Então, a falta de perdão, irmãos, é algo tão terrível. Leia para mim, por favor, só as irmãs. A falta de perdão gera amargura prolongada. Isso causa efeitos físicos como úlcera, pressão alta, descarga de adrenalina por causa da associação com a ira. A falta de perdão dá total legalidade ao diabo para deprimir você. O perdão, ele dá total reivindicação ao diabo para deprimir você. Pensa assim, irmãos, o Senhor, ele é o quê? O nosso advogado, não é? E o diabo é o nosso acusar? Não tem um hino que fala, meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador. Ó, já vou entrar num grupo de canto aí. Então pensa assim, irmãos, o diabo ele está nos acusando de dia e de noite. O Filho de Deus, Cristo, quando ele vê algo, ele está ali, diante do Pai. Mas o diabo vai lá diante do Pai e diz, olha lá o Sérgio. A reivindicação legal, total a ele, olha lá, ó. Seu filho, a Bíblia diz que tem que perdoar, mas ele está lá. Ele vai lá para nos acusar. E aí Cristo, como nossa esperança, Cristo fala, não. Ele vai se arrepender. Ele vai perdoar a esposa. Imagine quando isso não acontece. Agora, os irmãos, lê para mim. Irmãos, quando nós não perdoamos, nós perdemos a comunhão.
nós perdemos a paz. Não tem como ter comunhão no casamento, não tem paz no casamento, porque existe a falta de perdão. Os irmãos lembram? Olhem para mim aqui agora, por favor. Os irmãos lembram da parábola? Quando Jesus, Mateus 18, Sérgio, versículo 32, quando Pedro perguntou para Jesus, falou: Senhor, quantas vezes deve perdoar? 70 vezes 7. Mas logo em seguida, o que aconteceu? O Senhor falou para ele uma parábola, que é a parábola do servo incompassível, né? É isso? Parábola do servo incompassível. Os irmãos lembram dessa parábola? Eu coloquei só o finalzinho. O que aconteceu aqui, irmãos? O Senhor Jesus compara com o rei, como um rei. E o seu servo tinha uma dívida, se não me engano, era quanto? 100 denários, 100 mil denários? Era um valor exorbitante, muito alto. E esse servo chegou para o Senhor pedindo perdão. Meu rei, me perdoe por causa dessa dívida. E o Senhor perdoou a dívida dele. Mas logo em sequência, esse servo tinha um conservo. E o conservo devia 10 denários. 10 mil denários ou 10 denários? 10 é bem inferior à dívida que ele tinha. E o que aconteceu aí? Olha só. O seu senhor, o que aconteceu? Versículo 34. Indignou-se o seu senhor e o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Leia o versículo 35 para mim, irmãos. Assim também meu Pai Celeste nos fará, se tu não perdoar cada um a seu irmão. Irmão, você sabe o que é ser lançado aos verdugos? A palavra verdugo aí é tortura, prisão. Ou seja, quando eu não perdoo, irmãos, eu vou estar sendo torturado. É uma perturbação contínua. Você lembra daquela frase? Nós vamos falar daqui a pouco, mais para frente. Perdoar é libertar o outro, para depois você perceber que você é o prisioneiro. Os irmãos gravaram a frase? Diga assim, ó, perdoar é libertar o outro, para depois você perceber que você é o prisioneiro. Irmãos, quando não há perdão no relacionamento, tá os dois engaiolados, presos. Irmãos, e isso tem uma consequência. Nós vamos ver mais para frente. Não perdoar, irmãos, traz consequências para a nossa vida. Qual é a consequência? Viver em perturbação, viver em tortura, viver em prisão. E o que acontece? Quando eu não perdoo, o Pai Celeste também não vai te perdoar. Olha a consequência de quando nós não perdoamos, sabe? Isso é sério ou não é, irmãos? O Pai Celeste também não vai te perdoar. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito grave no nosso casamento. Então, vou correr aqui, irmãos. Nós vimos 4 assuntos relacionados aos acúmulos emocionais no casamento, ok? Agora nós vamos passar um pouco para coisa positiva agora, né, Renan? Chega de muito peso, né? Existe uma esperança para o meu casamento e para o seu. Então existem chaves que vai levar você a vencer os acúmulos. Qual a primeira chave? Comunicação saudável. Nós vimos lá a ausência de como acúmulo. Agora nós vamos ver uma chave que é o quê? Comunicação saudável. Diga para o seu esposo assim, ó, no nosso casamento precisa ter comunicação saudável. Qual que é o segundo? A falta de perdão. Agora é o perdão diário, como chave para você vencer. A ausência é um perigo. O perdão diário é uma chave, Mateus. Qual que é o terceiro?
Olha, eu estou lendo um livro. No final dessa comunhão, eu vou passar 3 livros para os irmãos que vale a pena o casal ler junto. 3 livros. Esse é um dos livros que nós vamos ler daqui a pouco, mais para frente, falando dos temperamentos, que são os temperamentos à luz da Bíblia. Irmãos, é extraordinário. Nós vamos ver mais para frente a importância de nós conhecermos os temperamentos. Então, vamos ler aqui, não sei se vocês perceberam a interrogação, né? Eu ia falar desse assunto, mas não vai dar o tempo, que é a linguagem do amor. Então não vai dar tempo de eu falar sobre isso. Vamos ler lá essa pequena reflexão como a primeira chave. A comunicação saudável deve ser feita com amor, utilizando palavras que edificam, evitando agressões verbais e humilhações. A comunicação não deve ser apenas uma troca de palavras, mas uma construção de entendimento mútuo, essencial para Na harmonia do relacionamento. Então, nós precisamos sair da nossa boca palavras que edificam. Leiam para mim esse versículo, por favor. Palavras que edificam. não saia da nossa boca nenhuma palavra dura, Cidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Irmãos, quando eu li esse versículo, eu perguntei para mim, poxa, mas por que Paulo está usando a palavra edificação, enquanto a partida está usando a palavra torpe? Olha os detalhes aí, Sérgio. Por que Paulo está usando a edificação e a palavra torpe? O que significa a palavra torpe? Vem do grego da palavra sapros, que significa pobre, corrompido, imprópria para uso, sem valor. Vem da raiz da palavra sepo, que significa destruição. Opa! Edificação é construir. Palavra torpe é destruir. Agora eu entendi. Por que Paulo usou essas duas palavras? No meu casamento, Sérgio, ou eu construo ou eu destruo. Então, se da minha boca sai palavra torpe, eu estou destruindo meu casamento. Se da minha boca sai palavras que edificam, eu estou construindo. Ou você está destruindo, ou você está construindo. Irmãos, essa é a chave. É por isso que dentro dessa comunicação saudável, nós precisamos ter um diálogo respeitoso. Olha lá, diálogo respeitoso. Lê esse versículo para mim, por favor. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para ensinar. Irmãos, esse versículo é extraordinário. Todo homem esteja pronto para... Quantos ouvidos nós temos? Tardio para... Falar, Tardio para... falar. Irá e falar. Eu tenho que estar pronto para ouvir. E tenho que ser tardio para falar e tardio para se irar. Irmãos, o significado dessas palavras, eu vou correr aqui, que é importante os irmãos entenderem. Por favor, leia para mim rapidamente, os irmãos, para me ajudar aqui. Pronto para ouvir. O que significa? Lê lá para mim. Quando o seu cônjuge quiser conversar, pare o que estiver fazendo e mostre que ele é prioridade. Os irmãos? As irmãs? Não interromper enquanto o outro estiver falando. Pronto para ouvir, irmãos, é isso aqui. Quando o seu cônjuge iniciar um diálogo, deixa ele, irmãos, perceber que ele é prioridade. Você já viu quando a gente está numa conversa que o cônjuge, ou a esposa, ou o marido, não deixa nem o outro começar? Isso não é um diálogo respeitoso. Quando o marido começa a falar, a esposa já entra no meio. Ou seja, prioridade, dá prioridade. Ouça o seu marido, ou ouça a sua esposa. Deixe ele terminar de falar. A ansiedade é tanto que a gente não tem paciência de esperar. Isso é ser pronto para ouvir. E aí depois a gente vem com a outra palavra rapidamente, dentro do diálogo respeitoso. O que significa ser tardio para falar? Lê para mim, por favor. Pensar antes de falar. Você pensa antes de falar?
Sim ou não? Segundo, as irmãs. Escolher palavras que não machucam. Escolher palavras que não. Machucam. Os irmãos. Ontem eu estava conversando com a minha esposa sobre isso. Presta atenção aqui no que eu vou dizer para vocês. Isso serve para mim também. Há aqui um espelho, irmão. Estou falando para vocês, mas para mim. Já viu aquilo que você fala? Poxa, mas você é muito. Nossa. Você nunca faz direito. Irmãos, nunca é um negócio muito sério. 32 anos de casado, você está dizendo que eu nunca. Você percebe como a coisa é grave? Ou senão você sempre faz a mesma coisa. Sempre. Não é uma palavra grave, Camelinha? Significa que 32 anos que nós estamos juntos, eu sempre fui assim. Então por isso que a Bíblia fala, ó, seja pronto para tardio para falar. Agora, lê para mim todos juntos. Espere o momento certo para dizer coisas difíceis. Pergunte a si mesmo, isso que eu vou dizer vai ajudar ou vai ferir? Isso que eu vou dizer vai construir ou vai destruir, Vini? Se você acha que isso vai destruir, irmãos, o seu cônjuge, não fale, Marcelo. Guarde isso para você ir no banheiro e vomitar no lixo. Porque o nosso cônjuge, irmãos, não é uma lata de lixo. Não é, irmãos. Nós precisamos tomar cuidado, porque senão, irmãos, nosso casamento vai por água abaixo. O que você acha, irmãos, que preserva o nosso casamento? É claro, é lógico que é Deus. Mas se eu não cuidar e for uma pessoa 100% espiritual e não entender a parte emocional do seu cônjuge, o seu casamento vai por água abaixo. Eu preciso. Por que eu resolvi, Abner, estudar sobre temperamento? Nós vamos ver isso mais para frente. Por que eu resolvi estudar isso? Não está na Bíblia, não tem comprovação científica. Eu li sobre isso, mas é algo extremamente real. Ainda, nós temos uma outra palavra dentro do versículo que é tardio para se irar. Olha só isso, irmão. Não deixar levar pela raiva, desenvolver paciência, ter domínio próprio, aprender a perdoar e não aguardar rancor. Irmãos, isso é um casamento saudável. Isso é um casamento saudável, sim ou não? Agora, nós vamos para a segunda chave. Lê para mim, perdão diário. Lê para mim, por favor. Perdão é o ciclo da mágoa, que abre espaço para o diálogo e reconciliação. Irmãos, o perdão quebra o ciclo da mágoa. Diga assim, o perdão quebra o ciclo da mágoa. E abre diálogo e reconciliação, irmão, espaço. Mais uma pergunta eu gostaria de fazer para vocês. O que é perdoar? Diga para o seu marido assim, o que é perdoar? A esposa fala para o marido, o que é perdoar? Irmãos, olhe para mim aqui, ó. Isso aqui, o Sérgio, você gosta muito, é a Rose. Isso aqui eu tirei de uma mensagem do pastor Josué Gonçalves. Se você tiver oportunidade, ouça as mensagens desse irmão. Porque é um pastor que cuida de família. É um pastor que cuida de relacionamento conjugal. Vale a pena a gente aproveitar coisas boas, irmãos. Tem muito lixo na internet, mas tem muita coisa boa. Dentro e fora de nós existe um mecanismo de violência que só o perdão pode desatar, só o perdão pode desarmar. Dentro e fora de nós existe um mecanismo de violência que só o perdão tem a possibilidade de desatar. Outra coisa, irmãos,
Acabei de falar, ó, perdoar e libertar o outro, para depois você saber que você é o prisioneiro. Isso tudo, irmãos, está dentro do perdão diário. Eu preciso perdoar. Agora, olha essa última frase, eu quero que vocês leiam comigo, por favor. Perdoar é descobrir as nossas próprias imperfeições, Dificuldades e pecado. Nós devemos... perdoar porque um dia fomos perdoados. Eu vou ler para vocês rapidamente esses versículos, para não tomar tempo. Efésios capítulo 4, versículo 32 fala: toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda malícia. A segunda parte do versículo que eu queria que os irmãos tivessem atenção é: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus perdoou em Cristo. Os irmãos lembram de Mateus 6, na oração do Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Irmãos, o perdão é uma via de mão dupla. Diga, o perdão é uma via de mão dupla. É aqui, ó. Senhor, perdoa as nossas ofensas, vertical, horizontal, assim como Os irmãos percebem? O perdão é uma via de mão dupla. E isso a gente precisa ser ajudado. Ainda Marcos, versículo 11, vou colocar esse versículo aqui para nós lermos, já estou adiantando aqui por causa do meu horário. Leiam para mim o versículo de baixo, Marcos 11, 25 e 26. Quando estiver orando, se tem alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Isso aqui está claro para os irmãos? Sim. Quando eu não perdoo, eu não sou perdoado. Diga assim para sua esposa: quando eu não perdoo, eu não sou perdoado. Quando há perdão mútuo no casamento, há libertação. Você é liberto. Agora, eu estou correndo aqui, irmãos, que nós vamos falar sobre isso aí. Também é muito importante. Compreensão dos temperamentos. Irmãos, há uma grande necessidade de nós conhecermos os temperamentos do nosso cônjuge. Irmãos, quando eu comecei a estudar isso, eu pude perceber quão importante, Fabiana, eu conhecer o temperamento da minha esposa. Olha só, leia para mim rapidamente, por causa do tempo. Conhecer o temperamento do outro nos ajuda a amar a sabedoria. Quando cobramos que o outro reaja como nós, sem respeitar o temperamento dele, alimentamos a frustração e o conflito, gerando acúmulo no casamento. Irmãos, aqui, ó, quando eu não sei o temperamento da minha esposa, Sérgio, eu quero que ele faça o que eu faço, eu quero que ele seja como eu sou, e isso vai gerar um conflito enorme, porque nós não fomos criados iguais. Nós temos personalidades diferentes, temperamentos diferentes. Eu sou diferente, você é diferente do Márcio, irmã. Juliana, você é diferente do Vini. Não tem jeito. Então, irmão, se eu conhecer os temperamentos, isso vai me ajudar na maneira de lidar com o cônjuge. Vamos começar aqui, irmãos, rapidamente. Eu quero que os irmãos... Eu gosto desse aqui, ó. Parece com meus amigos, entendeu? Irmãos, vamos começar aqui, ó. Colérico, rapidamente. Lê para mim. Mas... forte, decidido, mas tende a explodir. Agora, olha o melancólico, minha esposa. Vamos lá. Sensível, detalhista, mais inclinado à tristeza e crítica. É a pessoa profunda, extremamente perfeccionista. Imagina uma esposa assim, Sérgio. Eu vou lá e lavo a louça. Daqui a pouco ela chega lá e lava de novo, porque tinha um grão de arroz, eu não lavei direito. Ou eu pego um negócio e coloco dentro do armário, ela vai lá e tira, você não secou, tem que secar. É extremamente profundo o hábito.
Pois é, irmãos, esse é o melancólico. E quando você conhece que sua esposa ou seu marido tem esse temperamento, você não sabe como isso vai te ajudar. Você vai fazer as coisas direito. Não vai deixar a tampa do vaso aberto. Porque ele é detalhista, perfeccionista. Ó, você deixou um pingo lá, pingou no chão. Pô, mas você viu o pingo? Pois é, olha lá. Vamos agora para isso aqui, ó. Esse aqui, meu amigo, esse aqui eu gosto muito desse cara. Vamos lá, o que é o fleumático? É o cara. Mas pensa num cidadão tranquilo, calmo. Sabe o que eu lembrei aqui? Ou seja, lembrei do Zé Buscapé. Lembra o Zé Buscapé na rede? Aí a mulher dele fala: Zé, eu acho que eu quero comer nossos alfaces, eu não tenho que levantar, tem que fazer as coisas. Aí ele, eu acho que ele estava falando ali: calma, depois eu faço, fica tranquilo, eu vou fazer. É isso aí, irmãos. E quando a gente conhece o temperamento do nosso cônjuge, irmão, você não tem ideia de quando eu comecei a ler isso, Magna, como o meu casamento melhorou. Vou fazer um desafio aqui para vocês, ó. Se vocês lerem esse livro que eu vou passar para vocês em PDF, e o casamento de vocês não melhorarem 70%, eu saio dessa comunidade. Irmão, vai melhorar. Vai melhorar, Andréia, porque eu vou conhecer o meu esposo. Os irmãos estão entendendo? Quem aqui, levanta a mão, quem aqui não sabe qual é o seu temperamento? Todo mundo sabe? Uau! Quem aqui é colérico? Levanta a mão. Ixi, rapaz. Nós temos poucos, hein, Sérgio? Quem aqui é sanguíneo? Levanta a mão. Vixe, é o sanguíneo. Quem é fleumático? Levanta a mão. Vai, gordinho, levanta a mão que eu sei que tu é. Esse desenho aqui é tua homenagem. Quem é melancólico? Levanta a mão. Ah, o negócio está meio dividido aqui, né? Meio dividido. Então vamos lá, irmãos. O sanguíneo: alegre, comunicativo, extrovertido, mas inconstante. Então vamos correr aqui rapidamente. Como lidar com cada temperamento dentro da prática do casamento? Como lidar, irmãos, com os temperamentos? Como lidar com a sua esposa? Como lidar com o seu marido? Vamos lá. Olha lá. Uma bomba atômica. Bum! É o colérico. Você é colérico, né? Você é colericão. Se eu olhar para você, eu estou um colericão, brabo, não é? Ezequiel? E a esposa é? Puxa, é nós dois, nós estamos juntos, vamos conversar mais, vamos ter mais comunhão, para a gente entender esse negócio, não é? Então vamos lá, ó, rapidamente, irmãos, para acabar aqui, que as irmãs já estão me olhando com o olho meio envesgado lá. Qual é o ponto forte do colérico? Lê para mim. Irmãos, é natural do colérico ter a tendência de liderança, está no sangue. Você está numa sala de aula, as pessoas estão acontecendo ali, o colérico se manifesta rapidamente. Não, esse cara pode ser o líder. É algo natural. Está no sangue dele, planejar. Enquanto o colérico, ele já pensou, ele já planejou, ele já fez, o temperamento diferente, ele ainda está pensando como vai fazer, e ele já fez. Então é muito importante a gente conhecer os temperamentos. Agora vamos lá, quais são os desafios? Você pode colocar isso aqui como fraqueza também. Todos nós temos os pontos fortes, e nós devemos destacar os pontos fortes do nosso cônjuge. E os pontos fracos nós devemos ajudá-lo, não criticá-lo. Vamos lá, lê para mim. Irmãos, o colérico é uma bomba atômica, o gênero que o diga. Eu estou falando com respeito aos amigos, não da esposa. Entendeu? Ele entendeu o que eu estou falando. Então vamos lá, ó. Como a gente deve lidar com o colérico? Rapidamente, irmãos, que o tempo está indo rápido. Vamos lá, lê para mim. Irmãos, queridos cônjuges, não confronte o seu cônjuge colérico.
Deixa ele falar. Não confronte que vai dar conflito. Agora vamos lá. Segundo, Admire sua força e determinação, mas incentive a empatia. admire o que ele faz. Elogie o que ele faz. Mas ajude ele a ter mais empatia. Amém? Rapidamente. Ajude-o a entender que não precisa controlar mais. Querido, querida, ó, não precisa fazer tudo, eu estou aqui, ó. Eu posso te ajudar, calma. Fique tranquilo, não faça tudo. Agora, para cada temperamento tem um versículo. Os coléricos, por favor, leia esse versículo. Qual que é a palavra-chave para o colérico? Só o colérico, só o colérico. Controlar a ira. Ah, tá muito fraco, só os coléricos. Calma, tranquilo. Vamos lá, olha só que bonitinho. É minha esposa aí, ó. Melancólico, tristonho, profundo. Olha lá, vamos lá. Qual é o ponto forte? Rapidinho, irmãos. Como que é o melancólico? Profundo, leal, confiável, extremamente perfeccionista, tristonho, às vezes é muito triste. E se você conhece isso, você vai ajudá-lo, dona Laide. Sim ou não? Minha mãe não gosta que eu chame ela de dona Laide. Vamos lá, quais os desafios, as fraquezas do melancólico? Rapidinho. Poxa, irmãos, se você está lidando com uma pessoa pessimista, você precisa ser otimista. Quando ela vem com crítica, você fala, não, está escrito na palavra, vai dar certo. Crê no Senhor Jesus, crê nas suas promessas. E você está encorajando ao invés de criticar. Como lidar com o melancólico? Vamos lá. Ofereça encorajamento constante. Depois, seja sensível às suas emoções. Irmãos, o melancólico, eu estou estudando muito isso porque minha esposa é melancólica. Quando você fala uma coisa para o melancólico, ele vai para a beira da cama, vai para um canto. E a profundidade dele e a tristeza dele é profunda. E tem mais, Sérgio, às vezes eu até me assusto, porque a Raquel chega para mim e fala, tu lembra daquele negócio que tu fez? Eu falei, mas que negócio? Há 20 anos atrás, puxa vida, nossa, há 20 anos atrás tu tá me fazendo lembrar, eu já esqueci isso aí, ó. Ezequiel, acontece isso aí? Olha, rapaz, nós precisamos estar mais juntos, hein? Vamos lá, rapidamente, irmão. O que mais? Ajude a aliviar o peso. Ajude, irmãos, com conselho, com carinho. Abrace mais o melancólico. Ele gosta. Ah, Juliana, o Vini é melancólico, lembrei. Juliana, abrace ele. Oh, meu querido Vini. Põe a cabecinha aqui, ó. Não fica triste. Jesus é o Senhor. É assim que funciona, irmão. Sim ou não? Agora, vamos lá. Só os melancólicos. Não julgueis para não ser julgado. Moderar. Só os melancólicos. Moderar. Isso. Agora vamos para o sanguíneo. Ó. Puxa vida, sorridente. Vamos trazer uma alegria nesse ambiente, irmão. Né? Cadê os sanguíneos aí? Aê! A Luzinete é sanguínea também? Puxa vida, rapaz. Vamos lá, irmãos. Qual é o ponto forte do sanguíneo? Leia para mim, por favor. Alérgico, negativo e extrovertido. Irmão, não tem tempo ruim para o sanguíneo, Sérgio. Ele está sempre alegre, extrovertido, comunicativo. E o que mais? Quais os desafios dele? Não fique triste, hein? Inconstante, pode prometer mais do que falar sem pensar. Poxa vida, às vezes a gente precisa. Quem aqui é um esposo colérico e tem uma esposa sanguínea? Colérico e sanguínea, puxa vida. Mas a André é uma sanguínea
aperfeiçoada, porque eu já tive com vocês e eu não vejo ela nesse estilo aí, não. É uma sanguínea consciente, olha que maravilha. E quem é mais sanguíneo? A Biasioli. Olha lá, vamos lá, irmãos, rapidamente. Como lidar com o sanguíneo? Vamos lá. Dê atenção a eles, converse com eles. Vamos lá, o que mais? Ajude-o a ser mais estável e cuidadoso com as palavras. Aí você fala provérbios que nós acabamos de ler. Ô filha, ó, querida, lembra de Provérbios 15? Ó, o Senhor deu 2 ouvidos para nós. É, tranquilo aqui, ó. É, ó. Pronto para ouvir, tardio para falar. Tá certo, irmãos? Vamos lá. O que mais a gente precisa fazer com o sanguíneo, com o cônjuge sanguíneo? Ajude a ter mais compromisso. Porque ele tende a deixar os compromissos, né? Mas aquele sanguíneo aperfeiçoado consciente é diferente. Aquele sanguíneo crente é diferente. Só os sanguíneos. Lê para mim o versículo, por favor. Qual que é a palavra-chave para o sanguíneo? É Provérbios 15:1, ok? Alô, amém? É isso mesmo? Vamos lá. Ah, esse aí. Eu poderia ter nascido fleumático, né, rapaz? Puxa vida, vamos lá. Olha aí, Gênio. Lê para mim, Gênio. Só o Gênio. Vamos lá, Gênio. Irmão, é o cara tranquilo, pacífico, confiável. Meu amigo. Ah, o Cláudio também. É uma pessoa extremamente confiável, irmão. Tranquilo, Sérgio. Vamos lá. Quais os desafios? Puxa vida, a tendência do colérico é deixar para depois. A esposa chega pro fleumático e fala: filho, precisa trocar a lâmpada. Deixa comigo. Deixa comigo que eu vou trocar. Não precisa ficar me lembrando toda hora. E aí passa uma semana, passa 2, passa 3, passa 30 dias, passa um ano, a lâmpada está lá queimada. Oh, meu Deus. Sabe o que eu fico pensando? É você um colérico transformado, consciente. Não é? Fleumático. Não é? Isso é muito bom, né? Vamos lá. Como lidar com... Ó, ali é fleumático, tá errado aqui, irmãos. Fleumático, vamos lá. Às vezes, irmãos, o fleumático, ele é um pouco introspectivo. Vocês vão ver nesse livro. Ele tende a introspectar um pouco mais, sabe? Se abre muito pouco. E aí, o cônjuge precisa ajudar. Amém? O que mais? Que mais? Reconheça a sua paz. Irmão, se tem uma coisa que o fleumático tem, é paz. E o cônjuge, reconheça isso. Não é momento de crítica, é momento de reconhecer a sua paz, seu ponto forte. Que mais? Lê só os fleumáticos. Sua mão, faze-o com as tuas. Qual é a palavra-chave? Irmãos, às vezes a gente brinca um pouco assim, mas a coisa é bastante séria. Nós precisamos lutar pelo nosso casamento. Vale a pena, diga assim, vale a pena. Estudar os temperamentos, para que você possa conhecer o seu esposo. Irmãos, a Raquel tem um formulário. Se você ainda não sabe o seu temperamento, procura ela que ela vai passar esse formulário para você. Porque você vai aprender a entender o seu cônjuge. Amém? Amém. Irmãos, eu tinha mais coisas para compartilhar com os irmãos, mas não dá. É muita coisa. Eu ia falar com os irmãos sobre as linguagens do amor, mas eu vou indicar um livro para os irmãos leiam. 3 livros eu quero indicar para vocês aqui, ó.
Os 4 temperamentos à luz da Bíblia. Vou colocar aqui. Ó, são esses 3 livros, ó. Todos eles eu tenho em PDF. Quem quer? Mas eu vou cobrar. Vou cobrar que vocês leiam. Irmãos, eu gostaria de fazer uma oração para a gente encerrar. Eu gostaria de chamar o Abner aqui, para ele fazer essa oração. Eu espero os irmãos terem sido ajudados com isso. Nós sejamos ajudados. Amém? Eu gostaria de convidar vocês a ficar de pé. E se vocês puderem, abraçar sua esposa, ou dar a mão para ela, baixar suas cabeças diante do Senhor, que o Abner vai fazer uma oração para abençoar nossos casamentos. Jesus Cristo é o nosso Senhor, irmãos. Querido Pai Celestial, nessa noite nós estamos aqui de maneira simples para agradecer a Tua Palavra. A Tua Palavra é viva, a Tua Palavra é eficaz. Senhor, nessa noite nós queremos convidá-lo para que o Senhor esteja presente no nosso casamento, para que o Senhor seja o centro do nosso casamento, nos levando à paz, à mansidão, ao domínio próprio, a trazermos a paz que excede todo entendimento, que nós só encontramos em Cristo Jesus. Senhor, assim como pedimos para que nos ensine a orar, nos ensine também a ter um coração de perdão, um coração de perdoar, porque nós vimos a importância de liberarmos o perdão, para recebermos o perdão do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nos ajuda a termos menos orgulho, a termos mais um coração de humildade e de simplicidade. Senhor, como maridos nós oramos para que o Senhor também nos ensine e nos ajude a nos entregarmos, a nos doarmos às nossas esposas, assim como Cristo Jesus se entregou, se doou pela sua igreja. Nos ensine, Senhor, a nos entregarmos aos nossos cônjuges. Senhor, esteja presente nos nossos lares, fechando toda a porta aberta, para que principados e potestades possam tentar interferir nas nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos pedindo para que nenhum problema, nenhuma discussão esteja presente nas nossas vidas. Então, fazermos o silêncio punitivo, para que com isso nós possamos ter uma reconciliação mais breve com o nosso cônjuge. E cada palavra estudada nessa noite não se torne um mero entendimento nas nossas vidas, mas que saiamos dessa porta para fora, levando cada palavra estudada como nossa prática diária. Em nome de Cristo Jesus nós oramos, o nome que está acima de todo nome. Venha habitar no nosso lar, venha habitar nos nossos casamentos, em nome de Cristo. Amém.